Tecnologia. Hoje, a falta da pessoa ter uma família, exteriorização socioeconômica, populacional e familiar, por causa de familiares, se tornou uma coisa normal, que nem fabricação de documentos falsos. No Brasil, ou seja, o estupro no Brasil é normal. O homem chegar com uma mulher, ou a mulher chegar com um homem e dizer que vai ter 1000 bens com ele ou ela e praticar violência sexual ou assédio. É normal. E no final de tudo abandona, rouba, a pessoa explora e mantém isolado, sem capacidade de aproximação. E a tecnologia, formada pela inteligência do homem, dirigido por Deus, criou a Melody, a robô companheira dos solteiros no futuro. Ela vai conversar contigo, ela vai te beijar, te abraçar, te satisfazer e até mesmo vai te proporcionar um bem-estar que nenhuma outra pessoa tem disposição de fazer por ti, a não ser que tu tenha dinheiro, como no idadismo global. A pessoa ela é compulsada a acreditar que para formar família tem que ter dinheiro desde a adolescência, e é um idadismo implantado na pessoa de pai para filho. Aí você vai ser um homem de bem com R$50 diariamente com dinheiro, e a mulher vai vir com facilidade para você. Aí o que vai acontecer? Você vai ser uma pessoa estagnada, sem inteligência, numa forma de inteligência animal, que tu tem que ter dinheiro para ter mulher, e quando tu tem dinheiro, tu não tem mulher, tu fica frustrado e bebe de cachaça. Disse Deus em Deuteronômio e Levíticos que dei a parte de Deus do seu dízimo, e 10% dos 10% será do sacerdote, e o restante será usado para mantimento do templo. E as ofertas específicas são variadas, sendo que também será utilizada para mantimento do templo, mas é uma ideologia também da pessoa, onde você vai encontrar livros, caderno, informação. Então o dízimo e a oferta é muito importante a todas as pessoas que fazem parte de um local ou promove a oferta com uma incentivação, uma auto-incentivação de doação, onde você vai trocar aquela usura existente que ocorre dentro de você para um incentivo, onde vai tornar estimulado dentro de ti ao bom ato, a caridade e a solidariedade com cooperatividade mútua, onde você vai ajudar outras pessoas. Então Deus, quando promoveu o dízimo e a oferta, ele promoveu te ensinando que você tem que ser uma pessoa com alma caridosa. Jesus disse que quando você der sua oferta, dê calado, sabiamente, e não precisa ficar contando a todos que você deu a sua oferta ou sua doação. Uma doação é uma oferta. E saia com tranquilidade, com felicidade. Voltou a lhe dizer isso, pelo bem-estar que você promoveu para aquela pessoa que se encontra naquele estado, naquele exato momento aflito. Família de hoje, ela é uma família estruturada, composta por filhos, mulher e pai e mãe. E hoje, uma família estruturada de bem-estar, você vai ver todo aquele brilho
todo aquele rosa com seus filhos grandes e crescidos e se tornando homens. E lutando para ter também os seus benefícios e se desenvolver intelectualmente. Assim, a família formada com a cultura que vai passar do seu pai para o seu filho, desde a cultura, ensinando que ele deve sair de dentro da sua casa, tomar sua mulher, pegar sua mulher e formar um só corpo e crescer, tanto socioemocional, econômico, e depois que ele crescer, junto com a esposa, se juntar com o pai e a mãe e fazer uma sociedade econômica, né, de negócios, e assim a família ela começa a crescer. Hoje em dia as famílias elas não são grandes por pensarem de outro modo, onde que você tem que pegar o dinheiro, torrar com cachaça, fumar cigarro e sair sozinho dizendo que tudo é teu, ainda com o estímulo de esperar que a mãe morra, que o pai morra, que esse que é o estímulo que todo mundo sofre. E quando morrer, tu ainda vai viver com a casa. E quando eles morrem, tu não fica com a casa, tu é induzido a vender e fica na miséria. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava, quando disse: Depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me o enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. O Filho de Deus, quando ele se encontrou com João já, vamos dizer assim, conheceu ele pela glória que já acompanhava desde o nascimento. E ele, com sua humildade, disse que ele era mais importante que ele, sendo que ele era uma pessoa de batizar as pessoas no Jordão, se não me engano, e tinha o poder também de formar grupos de evangelistas, onde ele ia pregando e ensinando a população de Israel a ter inteligência, sabedoria e conhecimento, para que quando o Filho de Deus se aproximasse, já estarem preparados para combater todo tipo de malefício. Aí a pessoa vai dizer assim: Jesus, Filho de Deus, filho do rei Davi, filho do rei Salomão, ia encontrar no meio do caminho a grande batalha. Aí a pessoa vai pensar que a grande batalha é a espada. No tempo moderno, contemporâneo, é o revólver. Eu vou aumentar aqui o intelecto de vocês.
Não é apenas o revólver, ou a espada, ou a arma de energia dirigida, o laser, Tesla, o fóton, ou a metralhadora, ou o veneno, que também é o veneno. Ele é uma arma de executar a pessoa. Não gosto de falar muito não, mas a comida é um tipo de veneno. Tu pega assim uma pratada de feijão com arroz, com carne, dá uma pessoa comer 2 vezes, tu tá matando ela. Ou ela não saber mastigar e engolir, e é intoxicação alimentar por acúmulo de vitaminas e minerais. Então há vários tipos, são armas que a pessoa está aprendendo agora e vai pensar. Não é apenas essa arma não, ela tem a outra arma intelectual, pessoas com inteligência que usam o livro e as leis e os artigos e estuda para combater homens que nem você, que nem Jesus, que nem João Batista. Não vou dizer que nem eu. Eu não sou propenso e nem arrogante de dizer que eu seja justo, nem santo, nem algo parecido, mas que vai combater toda a manifestação e as movimentações e os grupos que vão estar lutando com Jesus. Então, diretamente falando para vocês, todo mundo vai dizer: Jesus vai chegar como ladrão, esse que eu já ouvi também, no meio da população, e ninguém vai estar preparado. Mas como é que ninguém vai estar preparado se ninguém quer dizer de verdade? Como é que tu vai lutar com uma pessoa numa guerra que Jesus mesmo disse que ele não veio propagar a paz, mas veio para propagar a guerra, veio para promover a guerra, que é isso que a gente vai encontrar com ele mesmo disse. E se você vai ter mesmo uma ideologia, só é a espada, porque você está mantido intencionalmente capaz de lutar. E a luta não é apenas com a espada, é com inteligência, sem esforço físico, onde eu vou introduzir toda a inteligência estudada para neutralizar 10.000 legiões de soldados armados em campanha de guerra, com fuzil e tecnologia avançada, até com IAs lutando junto, usando até mesmo a própria Torá, transmitiu vivente, e a Bíblia, que é usado nos fóruns de justiça sul-americana do mundo, e as leis e os artigos globais. Isso, meu amigo, minha amiga, é a guerra real, que você está sem conhecimento, e comigo vai estar tendo agora a sabedoria para você ter o entendimento, estudando, ou está vendo, você vai conhecer. Vou dar um aparecer aqui para vocês. Por exemplo, você tem filho, aí você vai promover uma caderneta de poupança em entidade integrada do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, SBPE, em nome de cada dependente menor, mediante o depósito da importância correspondente à cota a esta atribuída, acrescida dos juros e correção monetária a que fizer jus, o subitem 3.1 da pós-FGTS número 06 de 1981, referida à autorização deverá ser manifestada por escrito em 3 vias, conforme modelo, a seguir devendo o banco depositário encaminhar a primeira via à entidade do SBPE para a abertura da caderneta
manter a segunda em seu poder e entregar a terceira ao responsável legal do menor. O subitem 3.2 da pós-FGTS número 6 de 1981, quando o responsável legal do menor for incapaz de assinar, valerá para a autorização sua impressão digital, desde que aposta na presença de representante do banco depositário. Aqui é uma inteligência que você está vendo. Se a pessoa responsável está abrindo uma conta ou algo semelhante com o FGTS ao menor, ou seja, seu filho, seu neto, seu bisneto, seu sobrinho, mas ele é incapaz de assinar, ele vai lá e coloca a sua impressão digital. E assim ele está dando uma autorização para movimentar a conta aberta ao menor de idade, sendo que está sendo aberta pela pessoa adulta. O subitem 3.3 do pós-FGTS número 6 de 1981, os valores depositados em caderneta de poupança renderão juros e correção monetárias e só serão disponíveis após o menor completar 18 anos, salvo autorização do juiz para aquisição de imóvel destinado à residência do menor e da sua família ou para dispêndio necessário à subsistência à educação do menor. Ou seja, está sendo aberta uma conta bancária para o menor. Com 18 anos ele vai movimentar. Se a pessoa que está abrindo não tem condições de abrir, assinar e coloca a impressão digital. E com 18 anos, o menor que ele abriu a conta e dando permissão, vai ter acúmulo financeiro para investir em faculdade, negócios e etc. Se chama inteligência institucional de direito. Quando você usa esse direito para combate, e ele é usado para guerra. E esse direito, todos vocês, homens, sejam cristãos, judeus, ivrimes, que nem eu, católicos, budistas, Hare Krishnas, hinduístas, tugues, islâmicos, shaoístas chineses, de bom coração, que vão todo dia ao bosque recolher lenha, quando foram combater na guerra, é essa guerra que você vai encontrar, que é essa guerra que você tem que... Essa guerra que vocês vão encontrar, onde vai forçar homens a lutar contra você. Você tem que estudar tudo, compreender, para estar combatendo o inimigo ou o mal que usa a instituição e pessoas até com poder de manifestação mental, controlando tudo para suas satisfações próprias. E intencionalmente a população é mantida incapaz de entender esse problema. Então você tem que estudar bastante para que diminua a carga de preófitas perversos com poder e assim suba pessoas que nem você, que nem eu e que nem outros que querem o bem-estar com solidariedade existente no mundo e cooperatividades e doações. Irmãos, venho lembrar-lhes o Evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberão e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim, tal como a preguei a vocês, a menos que tenha crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras,
e que foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, do quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que eu sou, e a sua graça que me foi concedida não se torne vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou seja eles, assim pregamos, e assim vocês creram. Tá vendo? Seja eu ou seja vocês, assim seja pregado a palavra de Deus com muita sabedoria, e satisfação, e com gosto. E se você não tem mais força de criar energia, que nem eu, por já ter conhecimento, você projeta o gosto, teu conhecimento, mesmo com todas as dores noturnas que nem nesse exato momento acontece, de insônias de 30 dias e de conturbações e perturbações seguidas de pressões e outras formas transmitidas por energia direta, te causando depressão e incapacidade até de estudar, mas tu cria energia com gosto, criando a esperifrina da adrenalina de passar informação de que tudo será consumado, tudo será feito, que Deus, com todos os seus planos, mesmo que levam séculos, tudo será feito, e que toda a discórdia e a desgraça e toda a maldade transmitida em maldições e ainda promovido todos os dias vai ser desfeito. Toda conexão feita com a riqueza desviada, tanto de Israel como também da população, será destruída com a destruição da vida do inimigo que nos circunda, introduziu dentro de nós as suas satisfações próprias antigenosas, de induzir por forças com suas vontades, fazendo com que a pessoa seja levada a fazer atos que não iam ocorrer. E que não ficou pior porque Deus estava contigo e te livrou e vai te livrar. Tenho certeza, meu amigo e minha amiga, que quando esse dia chegar e com vocês trabalhando para que seja pregado a palavra de Deus com muito gosto, satisfação, e com essa sabedoria que eu estou passando para vocês, preparando os homens para a batalha infernal, onde mulheres vão sofrer dores insuportáveis de parturiente nessas épocas. Vai haver pessoas, que nem eu e vocês, preparados
para lutar com leis, artigos e com legionários e médicos para diminuir a dor da mulher que está lutando por Deus. É do inimigo que morra de dor. Eu não ia falar desse jeito. Nessa madrugada, 1h08 da madrugada de segunda-feira, vamos fazer aqui uma oração, o Salmo 144. Salmo 144, ele é para dar força ao soldado, dar força ao homem da peleja, dar força ao homem trabalhador, e ele vai ser cantado agora, até mesmo para benzer a água. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que treina as minhas mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Ele é a minha misericórdia e a minha fortaleza, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em que confio é quem me submete o meu povo. Senhor eterno, que eu homem para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem para que o estimes. O ser humano é como um sopro, os seus dias são como a sombra que passa. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce. Toca os montes para que fumeguem. Mande relâmpagos e dispersa os meus inimigos. Arremessa as tuas flechas para fazê-los fugir. Estende a mão lá do alto. Livra-me e salva-me das muitas águas e do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja mão direita é a mão direita da falsidade. A ti, ó Deus, entoarei um cântico novo, na lira de 10 cordas, que cantarei louvores. É ele quem dá aos reis a vitória, quem livra o seu servo Davi da espada maligna. Livra-me e salva-me do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras, cuja mão direita é a mão direita da falsidade. Que os nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, e que as nossas filhas sejam como colunas esculpidas para um palácio. Que os nossos celeiros transbordem, cheios de todo tipo de provisões. Que os nossos rebanhos produzam milhares e as dezenas de milhares em nossos campos. Que o nosso gado seja fértil e as vacas não percam as suas crias. Não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, feliz é o povo cujo Deus é o Eterno. Essa oração, ou reza, é judaica, mas não está completa. Ela é ótima para você pedir perdão por todas as suas transgressões diárias. Mesmo que você não faça transgressão, você faz a oração, uma reza, para que você viva bem com você e com o Eterno Deus de Israel. Porque assim disse Jesus: se você não pecas, se não me engano, estou sofrendo amnésia agora, que está sendo tomado, o que temerás? Perdoe meu Pai por eu pequei. Perdoe meu Pai por eu transgredir. Sou arrogante, obstinado em dizer que eu não peco e não transgrido. Mato, roubo, espizinho, profano, violo, transgrido, abomino, transgressões essas que acarretaram os pecados voluntários e involuntários,
e que ardam nos meus ossos e nos meus músculos, incapacitando de haver pensamentos. Essas transgressões sejam apagadas do livro do anjo relator, e no dia do juízo não haja Satan para com que acuse a mim, e no dia do juízo não haja Satan para acusar ao Senhor eterno Deus de Israel, e no dia do juízo as transgressões sejam apagadas do Senhor de todo o seu exército, e não haja ninguém para acusá-los, e no dia do juízo as transgressões sejam apagadas de Satan, e não haja ninguém para com que acuse. E assim seja. Amém. Eu perdoo todo aquele que me magoou, que me zangou, que me fez mal, tanto sem querer como premeditadamente, contra a minha honra, contra a minha propriedade, com palavras ou com ações, contra o que eu possuo premeditadamente, contra minhas posses. Portanto, não quero que nenhum ser humano seja castigado por minha causa. Devemos sempre, meus amigos, perdoar o que a gente chama de inimigo, e assim haverá dentro de você um bom coração, e a sabedoria divina de Deus estará na sua memória, no seu DNA, sendo computado nos seus dados de memória de DNA. O eterno Deus de Israel, vendo toda a perversidade do perverso e você perdoando-o, haverá verdadeira justiça do eterno Deus de Israel. Então não tenha medo de perdoar nem Satanás. Que Deus abençoe a todos. Uma boa madrugada. Se você quer ser meu patrocinador e você vê, tenho certeza que Deus vai te abençoar e que você vai estar contribuindo com cooperatividade. A sua doação será bem aceita e vai ser investido com mais bem-estar, tanto para mim como para você. E haverá mais então, se você quer ser meu colaborador, com certeza que Deus vai te abençoar e vai haver mais bem-estar para nós, tanto para mim quanto para você. E o investimento vai ser